Energia é coisa que a gente gera, não é uma coisa que a gente tem. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente vai falar aqui, é que é nossa responsabilidade gerar energia pelo nosso negócio, pelo nosso sonho. Ninguém compra o sonho da gente, então é nossa responsabilidade fazer isso. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouquinho no ser humano tripartido ou trimembrado, que é como a gente vê o ser humano na antroposofia. Então, assim, é uma filosofia que não fica só no pensar, ela vai para essas três áreas. Então, nós temos lá o pensar, que é a cabeça, depois aqui no meio é o sentir, e depois as pernas e os braços são a vontade. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando de vontade, de querer, de fazer. Só que não tem como falar do querer e do fazer sem falar como o cérebro funciona e sem alinhar tudo isso com o nosso sentir. É claro, né, gente, que tem gente que é energético por natureza, já nasce agitado, que é o que a gente chama do temperamento sanguíneo. Então, essas pessoas têm interesse por tudo, elas são alimentadas por essa movimentação na vida. Mas a maioria de nós, pobres mortais, a gente tá reclamando de cansaço, tá todo mundo muito cansado. Ninguém tem força para empreender, para fazer o que tem que ser feito. A pandemia já tá deixando todo mundo muito cansado. Mas tem um outro motivo que é o empreender mesmo. O empreender por si só, ele demanda muita energia, é resultado que demora, a gente tem que ser criativo o tempo todo. Agora, para piorar, a gente tem que ser, além de tudo, TikToker. E para nós que moramos fora do Brasil, ainda tem a questão de empreender fora do seu país, que ainda é mais uma coisa para colocar ali na sacolinha da energia. Então, assim, gente, para a gente pensar, né, para o pessoal que está no Brasil assistindo aí, o Brasil é o segundo lugar do mundo com burnout. Ele só fica atrás do Japão. E é interessante essa palavra burnout, porque é como se a gente falasse assim que o fuzil do cérebro queimou. O burnout basicamente é isso. Acabou a energia do cérebro. A primeira dica prática é: você sabe em que hora você funciona melhor? Que hora você rende mais? A gente, como empreendedora, tem que saber que hora que nosso cérebro pensa criativamente. E para quem não sabe, para quem ainda não, olha, eu nunca parei para pensar nisso, a dica que eu vou dar é: faça uma planilha. E aí, passe uma semana monitorando o seu dia. Como você gastou o seu dia e do lado, como você se sentia à medida que você ia fazendo aquilo. Eu sei que é chato, mas é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida e já é uma ferramenta que você vai usar para o resto da sua vida. Saber quando o seu cérebro está funcionando no seu melhor. Então, assim, gente, o nosso nível de eficiência, ele varia bastante conforme a quantidade de açúcar que você tem no seu sangue, o período de tempo que você, desde a sua última pausa, distrações da sua rotina, o seu nível de estresse, desconforto e muitos outros fatores. A gente tem que pensar que o córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro bem aqui na frente da testa, que é uma área bem pequenininha, é a que é responsável pelo pensar criativo, pelo pensar do empreendedor, aquele que foca em soluções, aquele que vai resolver a sua vida. Então tá aqui, é o córtex pré-frontal. É uma área que consome muito oxigênio e muita glicose. E a gente ainda carrega muita coisa da época do que a gente era caçador-coletor. Então o cérebro parece que ele desenvolveu bastante, mas ainda tem bastante coisa daquela época. A gente vai fazer essa planilha por quê? Porque tem 3 níveis de atividade. Uma atividade que é de nível baixo. Então é atividade que não requer muito esforço. Por exemplo, deletar e-mail.
Então você vai lá, esse e-mail não me interessa, deletei, você não precisa pensar muito, é uma coisa quase automática. Depois, atividade de nível médio, é atividade que exige um pouco mais de energia. Por exemplo, agendar uma reunião. Então, isso você precisa pensar mais um pouco, exige uma habilidade organizacional para agendar uma reunião. A gente aqui que está na Suíça pensa também, tem que pensar em horário, a diferença de horário daqui para o Brasil, a diferença de horário não sei de onde. Então, é uma atividade que exige um pouco mais de energia. E depois tem atividade de alto nível, que ela exige maior energia, que é a atividade do empreendedor, pensar criativo, criar um produto, criar um post na internet, escrever uma proposta para um cliente e priorizar. Priorizar em si mesmo é uma atividade de alto nível. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque o cérebro, ele tá sempre tentando economizar energia. Ele faz qualquer coisa na vida para economizar energia. Por quê? Porque antigamente a gente precisava ter energia para correr do perigo, que se não corresse, isso representava a diferença entre ficar vivo e ficar morto. Você tinha que ter energia suficiente para correr do urso que estava vindo atrás de você. Agora não, o cérebro continua querendo economizar energia. O que a gente faz? A gente escolhe sempre atividade de nível fácil e vai deixando o resto para lá. O resto vai ficando encostado. É assim que o cérebro funciona. Você vai pegar, você vai ver como é que seu dia funciona, que hora você tem energia e daí você vai começar a usar isso a seu favor, porque daí o cérebro não vai estar jogando contra você. Você vai estar jogando no horário que o cérebro tem energia. Ele vai olhar e falar: não, a essa hora ela pode gastar energia. E um grande dreno de energia que ninguém está se dando muito conta é o tal do WhatsApp. Um dia antes de eu preparar essa live, eu estava lendo um livro que uma profissional, ela falava sobre, ela estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou para ela: olha, eu tenho a impressão de que eu não faço nada o dia inteiro, sendo que eu não paro o dia inteiro. Então, como que eu não consigo terminar o que eu faço e tal? E aí essa profissional falou para ela: olha, me fala como é o seu dia, como foi hoje, por exemplo, o seu dia. E aí ela contou: olha, eu subi, levei as coisas para lavar o banheiro lá em cima, só que quando eu cheguei lá em cima, eu lembrei que lá embaixo eu tinha uma coisa para fazer. E daí eu desci. E aí quando eu desci, eu já lembrei que tinha outra e foi isso, foi isso. Eu sei que quando chegou a noite, as coisas do banheiro ainda estavam lá e ela não tinha lavado o banheiro. Agora vamos falar do córtex pré-frontal de novo. Ele, além de ser uma área com pouco espaço, ele é sensível e frágil. Então, qualquer coisinha atrapalha o funcionamento do córtex pré-frontal. Então, assim, pensa no seguinte: quando ele finalmente consegue pensar criativamente, a gente vai lá e interrompe. 1, 2, 3, 10 vezes. Então, você já começa a criar um problema ali. Depois que qualquer coisa de excitação emocional, o que o córtex vai fazer? Ele vai passar o bastão para o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o nosso cérebro emocional. E o que acontece quando a gente pega o WhatsApp? É fulano lá no Brasil com uma notícia ruim, é preocupação com não sei o que, a situação do Brasil que tá difícil, não sei o que. Não tem como pegar no WhatsApp e não se envolver emocionalmente. Então, gente, a dica que eu quero dar para vocês agora é: use esse pico que você tem de pensar sem distrações, sem interrupções. E uma ideia para fazer isso é definir blocos de tempo. O que é um bloco de tempo? O bloco de tempo é assim: por exemplo, você decide que você só vai olhar no WhatsApp 2 vezes por dia. Então, esse é o bloco de tempo para responder mensagem, para lidar com rede social. Então, gente, é isso. O que funciona para mim? Eu vou contar para vocês como eu faço, como eu lido com a minha energia nesse sentido. Eu faço uma coisa de nível difícil, por exemplo, escrever.
e uma coisa de intercalo com uma coisa de nível fácil. Então, por exemplo, escrevo o texto que eu tenho que escrever para minha coluna e depois eu vou lá e levo a roupa para lavar, porque isso descansa meu córtex pré-frontal. Aí, tá bom. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? É outra coisa de nível difícil? Eu dou. Desculpa, outra coisa de nível fácil? Aí sim eu posso dar uma lidinha no WhatsApp. Porque se você vai fazer alguma coisa de nível difícil e olhar no WhatsApp, se comprometer emocionalmente com aquele conteúdo, você vai prejudicar a sua capacidade de empreender e de produzir. Aí, aproveitando isso, já para falar do telefone, né? Tem uma ferramenta que a gente usa em coaching que é maravilhosa, que é o que você vai fazer. O cliente está ali no meio da consulta e ele não para de falar, e você só tem 1 hora, e você sabe que o cérebro ele tem 45 minutos de atenção e depois aquela atenção começa já a diminuir, você já não vai mais conseguir o que você queria daquele cliente ou o que ele quer, mais importante, né? O que ele quer daquela sessão. Então, gente, tem uma ferramenta que é o seguinte: oi, tudo bem? O que você vai me falar é útil ou é interessante? Se for útil para o que você está fazendo como empreendedora naquele momento, ótimo, vamos bater papo sobre isso. Se for interessante, vamos deixar para falar uma outra hora. Se não, vou te atender numa hora que o meu pensar criativo não está a milhão, porque agora eu preciso usar o horário do meu pensar criativo. Agora, como eu falei, nós somos um organismo trimembrado, pensar, sentir e a vontade, né? A vontade é o querer, é a ação. E vamos falar sobre integrar tudo isso. O que é a integração do corpo? O que é a integração do ser humano? É viver de uma forma que o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vontade, tudo isso esteja em harmonia. E aí, uma ferramenta que pode ajudar muito a gente com isso é a roda da vida. E aí a roda da vida tem lá todas as áreas da sua vida. A família, profissional, lazer, espiritualidade, etc, etc. Aí você vai ver lá, tem de 0 a 10. Você vai pintar. De 0 a 10, quanto por cento eu estou satisfeita com essa área profissional, por exemplo? Aí vamos dizer que você está satisfeita 50%. E aí você pinta até os 5. E aí, quando você tiver essa roda toda pintada, você vai ter uma boa ideia do que está sugando a sua energia. Porque o que tiver muito baixo não tá legal e tá precisando ser olhado. Tá precisando ser revisado. Como é que você pode fazer para melhorar aquela área da sua vida? O primeiro passo é sempre a gente saber. Então, tá bom. De repente você vai descobrir que o seu relacionamento tá tão ruim que tá tirando a sua energia de empreender. Só que daí você percebe que a única coisa que tá indo bem também é empreender. E que o resto tá todo bagunçado. Entendeu? Então, aí o que a gente vai falar? Dos pilares da vida. Eu sempre falo dos pilares. Se só empreender tá legal para você, se só uma área tá boa para você, se aquela área quebrar as pernas, se aquele pilar quebrar, você tá frita, você tá enrolada, você tá ferrada, amiga. Você considera que cada um desses triângulozinhos aqui é um pilar. E tendo 4 ou 5 pilares bons, eles vão sempre te dar energia. Eles vão dar a energia que você precisa para os outros. Então, gente, a terceira dica é essa. Vamos pensar qual área está te dando energia e qual área está tomando energia da sua vida, e faça com que as outras áreas possam te dar suporte para o seu empreendimento. Uma pergunta, por exemplo, que você pode fazer para si mesma é: seu trabalho, a sua personalidade favorece o seu trabalho? Ou você está no trabalho errado? Porque às vezes a gente fica lutando contra a maré, né, gente? Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa introvertida
trabalhando numa posição para pessoas extrovertidas. Então, por exemplo, sei lá, você resolveu que você é hostess, você vai receber as pessoas num restaurante ou numa casa de shows ou tal. Aquilo demanda muita energia para você, enquanto que um extrovertido, esse dom que você tem de falar com as pessoas, o que você tem é um dom. E ele, ao mesmo tempo, te energiza. Agora, se eu for fazer a mesma coisa que você faz, o que acontece comigo? Eu perco energia. Quanto mais só comigo eu tiver, mais energia eu tenho. O introvertido, ele busca energia no mundo interno. Então, ele vai para dentro de si, ele fica ali sozinho com os pensamentos dele, com os livros dele. É ali que ele se reenergiza. Enquanto o extrovertido, ele busca energia no mundo externo. Até para ele decidir uma coisa e tal, ele quer conversar com outra pessoa, ele quer saber o que outra pessoa pensa. Para ele é legal falar, para ele é legal se ouvir. Ele é energizado pelo mundo externo. Outra coisa é a gente não pensar que, mas não tenho escolha. Vai sempre tem uma escolha. É só você começar pelo que a Érica falou aí, buscando o autoconhecimento. Sempre tem uma escolha. Então, por exemplo, se agora não dá para mudar o que você está fazendo do trabalho, esse é meu livro, gente, A Namorada do Dom. E nesse livro eu conto que eu dava faxina quando eu cheguei na Suíça. Como muitas outras mulheres que chegaram aqui, eu dava faxina. E aquilo para mim era super difícil, porque a gente tem essa carga emocional aí do Brasil que, quem dá faxina é porque não tem estudo e não sei o que, e para mim aquilo era o fim. Então, eu tive que aprender a ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo significado para aquilo. Qual foi o significado que eu dei? Que era um trabalho meditativo. E ele tinha a ver com os meus estudos. E a segunda coisa, eu fiz daquilo a minha missão. Eu decidi comigo que cada casa que eu entrasse seria melhor porque eu tinha entrado nela. Então, se hoje você não pode mudar o que você faz, converse com alguém, gente, que outra pessoa vai te ajudar a fazer isso se você não consegue fazer sozinho. A outra coisa que a gente pode fazer é delegar. Isso é uma coisa que às vezes para a mulher é difícil fazer. A gente tem mania de pegar tudo, querer fazer tudo. E, gente, tem várias maneiras da gente fazer isso. Uma é pagar, né? Vamos apoiar uns aos outros, vamos apoiar outros empreendedores. Tem muita gente que vai adorar fazer isso. A outra é troca de serviço, sempre com consciência, gente, porque a gente está falando de energia. Então, sempre com consciência. Eu não quero sugar a energia do outro também, através dessa troca. Então, sempre uma troca com consciência. E fora isso, tem sites que oferecem essas coisas. Tem, por exemplo, o Fiverr, uma dica que eu dou, que você pode pedir todo tipo de serviço a partir de $5. Então, você pode pedir tradução, revisão de texto, gente para fazer PowerPoint, gente para fazer edição, tá lá. O que eu quero falar para vocês é que o não comprometimento com a palavra, ele enfraquece o agir. E isso, assim, em várias filosofias, no budismo, na Ayurveda, na antroposofia, a palavra e o agir estão muito interligados. Então, essa coisa de prometer que você vai fazer uma coisa, prometer até para si mesmo, que eu vou fazer um negócio, que eu vou criar um produto, essa coisa de ficar inventando projeto que nunca faz, isso tudo tira muita energia nossa, gente. Outra coisa, gente, que tira nossa energia, o alimento. Né? A gente vê do que a gente está se alimentando. Se a gente está se alimentando de agrotóxico, isso tira a nossa energia. Aqui na Suíça, alimento orgânico quase não tem diferença do preço do alimento normal. Então, se a gente puder fazer essa escolha consciente, e aí no Brasil eu sei que é muito mais caro, então pelo menos que a gente tenha essa decisão de se alimentar o melhor que a gente puder, de não fazer... Olha,
Tem uma dica que é a seguinte com relação à alimentação. Se veio num pacote, você provavelmente não está se alimentando muito bem. Tudo tem que estar em harmonia. O corpo físico tem que estar em harmonia para o corpo mental funcionar direito. Porque quando o corpo físico, por exemplo, quando a nossa digestão não está funcionando direito, segundo a Ayurveda, a nossa mente fica embotada. Então, a mente não trabalha direito porque a digestão está lenta. A última dica que eu quero dar aqui, que é uma dica importantíssima, principalmente para quem tem mais de 42 anos, para quem está no sexto setênio para cima, a coisa mais importante para ter energia é um ritmo, rotina. Rotina no bem falar da palavra, né? Não rotina de coisa chata. Então, gente, se a sua vida todo dia é um caos, você tá cansado. É por isso que você tá cansado. Então, coloca pequenas ações ali pela manhã que vão te ajudar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha rotina da manhã. Eu levanto, eu raspo a língua, que o Ayurveda tem essa coisa de tirar a toxina da língua, raspo a língua, bebo um copo de água morna, faço uma misturinha ali de cúrcuma, isso já foi, tá? Eu tô falando rápido, mas vai indo, né? Faço uma misturinha de cúrcuma, como essa misturinha, depois eu tomo meu café, espero meu intestino funcionar, tomo meu banho. Pronto, imprimi rotina ao meu dia. Só isso, gente. Depois que eu comecei a fazer isso, eu não tenho mais aquela leseira da manhã, que antes eu tinha aquela leseira que eu acordava e ficava 2 horas sentada no sofá esperando minha cabeça funcionar. Então, só de eu colocar esse ritmo na minha vida já me ajudou. Você pode colocar outro, você pode colocar que de segunda-feira você vai na academia, de terça-feira você vai passar roupa, de quarta-feira você vai empreender. Nossa, maravilhoso. Ai, olha, eu vou até mostrar aqui, eu vou até baixar aqui o meu pódio. Olha esse livro, Porque a Limpeza Tem Propósito. Ela fala só sobre isso. Ela fala, inclusive, gente, que ela fala que a gente precisa de uma casa limpa e organizada para trabalhar. E não é só limpa daquele que a gente passa no meio. Ela fala que os lugares que a gente negligencia, eles têm peso na nossa criatividade, eles têm peso no ambiente, na família. Ela fala também sobre organizar lugares, organizar gavetas. Ela no final desse livro fala até sobre, sabe, dicas práticas, como tirar mancha, como isso, como aquilo. E aí ela fala dos seres que habitam cada casa. Então, cada um com a sua crença, né? Mas ela fala que na organização são determinados tipos de seres que habitam aquela casa. E na desorganização são outros tipos de seres. Então, se você não está conseguindo pensar direito, empreender e tal, você tem que ver como está sua casa. E eu quero colocar um adendo aí, porque existem pessoas que só funcionam na bagunça. A mente dela só funciona na bagunça. Se você entrar na casa dela e arrumar a bagunça, ela não vai funcionar. A dica que eu dou é: pega um lugar, que é a dica que ela deu, que eu li ontem. Pega um lugar da sua casa e começa por ali e define que aquele lugar não vai ter bagunça. Então pode ser a sua mesa do escritório, por exemplo. Chega na sua mesa de escritório, se ela tiver uma bagunça, chega na sua mesa de escritório, para ali, olha para ela 5 minutos e pergunta por que ela tá uma bagunça. O que tá te impedindo? O que você não quer ver? Por exemplo, ela conta no livro a história de uma pessoa que no topo da bagunça tinha uma carta da irmã dela discutindo a herança. Era esse o motivo. Então, gente, por trás da bagunça da nossa casa tem sempre uma razão. A gente pode até zoar que a razão é que o marido não ajuda a limpar, né? Mas tudo bem. Por onde começa? Começa pela bagunça da mente ou começa pela bagunça começa pela bagunça da mente
ou começo pela bagunça do físico? E ela fala, faça os dois juntos. Um vai dar suporte ao outro. Gostaria de ouvir mais sobre ritmo. Quando tento, me sinto metódica. Muito bom. A sua pergunta me fez pensar se você se sente metódica porque você tenta imprimir ritmo para os outros, ao invés de você pegar e ser só o seu ritmo. Então, se você tiver, inclusive ela fala isso nesse livro também, se você tiver tentando impor uma coisa que é importante para você, para outra pessoa, daí isso gera um desgaste na família, nas relações e em tudo. Agora, se for só para você, à medida que você for prestando mais atenção nessa coisa do ritmo, e todo o resto tem que dar suporte para isso. Então, assim, ó, já dá suporte para isso. O ritmo da natureza, as 4 estações, dia e noite, a natureza toda tem ritmo, você só vai acompanhar aquilo. Então, quando você usar esse suporte da natureza, se conecta com ela, entendeu? Faz um passeio na natureza e começa a imprimir ritmo a partir dali. Aí eu acho que você sai do campo do pensar e vai mais para o campo do sentir, e aí você não vai se sentir tão metódica assim. Fica aí a dica para vocês, quem quiser adquirir o livro A Namorada do Dom. Eu mando para qualquer lugar do mundo, não importa onde você esteja, tá bom? Manda uma mensagem para mim no Instagram. Meu Instagram é dulcineia.cura-de-amor. Nesse momento eu estou falando sobre os 12 sentidos. Para a antroposofia são 12 sentidos e não 5. Eu estou explicando cada um deles no meu canal.